Oi, eu sou Jessa, sejam bem-vindos e finalmente eu vim pra gente comentar Casamento às Cegas alemão, que eu não estava com muita expectativa, sinceramente. Comecei a assistir e não estava me pegando, mas agora me pegou, tá? Agora me contagiou, então bora comentar esse negócio. Vou começar aqui pelo meu casal favorito, a minha xará, Jessie. Gente, quando eu vou em algum lugar que tem atendimento ao público, que o pessoal vai me chamar, que fala Jesse Bicalho, Jersey Bicalho, Jessi Bicalho. Me inventam tanto de negócio, pelo amor de Deus, gente. Tá, não tem acento ali não, mas pra bom entendedor, meia palavra basta, né? Pelo amor de Deus, aquilo vai me subindo e vai só piorando. Começa com Jesse, com Jesse, com Jersey, coloca R, coloca R, nem, o trem não tem nem R, começa a colocar R. Então tá, encontrei uma xará, né? Minha xará Jessie. Muito bonita, super gente boa. Jessie começou conversando com um insignificante que eu não vou nem lembrar o nome dele. E aí ela virou e falou que ela gosta muito de uma chulapa. E aí ele viu. Acho que é um estilo musical, acho que é uma música folclórica, uma música tradicional, não sei o que é lá. É alguma coisa, entendi falar nisso. Eu tenho que voltar a estudar alemão. Eu comecei a estudar alemão ano passado e eu tava gostando bastante. Não lembro mais nada, mas eu tava gostando. E olha que eu sou muito de línguas, não. Então é alguma coisa cultural, acho que é alguma coisa relacionada à música cultural lá de uma região da Alemanha. Inclusive, se tem alguém aí que mora na Alemanha, pode me chamar, tá? Tem os lugares que eu quero conhecer, vou colocar nas minhas metas. Reino Unido, então se você é do Reino Unido, tô aqui. Alemanha e Itália. Depois a gente expande esse negócio aí. Vamos começar por baixo, né? Por baixo não, que são os meus países favoritos aí, tá? Depois vejo outros negócios. E aí, dispersando, né? Aí Jesse falou com o cara virou e falou que é mais da eletrônica, que ele não sei se ele é DJ, não lembro direito, um insignificante lá, veio pra caramba. E aí ela, então já não quiseram, né, dar continuidade ali, porque ela gosta de uma chulapa, ele não gosta de chulapa, então ele foi seguir o caminho dele, ela foi seguir o dela, e aí ele tem um tal de, como é que chama o namorado da, não vou lembrar, Conti, esqueci depois lá o que virou namorado de Jesse. Encontrou com esse cara lá nos corredores, e aí o cara virou e falou que já tava dando fora numa mina lá, porque ela gosta de uma chulapa, ele não gosta de uma chulapa. E aí o Conti virou e falou, opa, então é comigo, porque eu amo uma chulapa, adoro uma chulapa, quem que é essa? É Jesse. E aí ele já ficou ali, ó, pesquisando, né, entrando nas cabines ali, rodopiando, mas em busca começou a procurar Jesse, queria saber quem que era Jesse, tal. Finalmente ele caiu na cabine de Jesse, os dois conversaram, tem muita coisa em comum. O avô de Jesse torcia para um time que não sei se é o pai ou o avô de Canti, esqueci o nome desse homem, Santi. Aí que um avô ou o pai dele foi compositor do hino desse time. Aí ele adora uma chulapa também, adora um carnaval. Esse tal de carnaval deve ser o quê? Deve ser uma imitação do... Desculpa, gente. Deve ser uma imitação do nosso carnaval, né? Eu fiquei imaginando, quando falou carnaval, sei lá de que tem o carnaval lá, eu já imaginei que é a imitação do nosso carnaval. Então os dois têm muito comum, depois continuaram se encontrando, porque de cara eles já se gostaram, já foram eliminando os outros ali, já não, né, não quiseram ficar naquela coisa. É o que eu sempre falo, né? Casal que vai dar certo de cara, eles já se encontram ali e já resolvem a situação. Não vai ficar rodopiando igual a barata tonta lá nas cabines, não, porque isso só deixa a pessoa mais confusa, acaba só criando desavenças, magoando outras pessoas. Então eles passaram a se encontrar com bastante frequência. Ele falou que ele teve um problema, um tumor, acho que no cérebro, se eu não me engano, e quando ele começou a falar assim, parecia que ele havia descoberto que, né, e ainda estava em tratamento, não teria tratamento, que ele tinha ido lá encontrar um relacionamento. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que cara doido, porque como que a pessoa coloca... É uma situação muito complicada, né, você envolver uma outra pessoa para tomar uma decisão se vai querer ou não dar continuidade a uma pessoa que, sei lá, se já tem um prazo de vida. Aqui no Brasil a gente teve uma menina aí, né, mas ela, prazo de vida dela, graças a Deus, né, ela vai só se estendendo. Essa menina ainda tá bem, gente? Nem tem tempos que eu não vejo notícia. Isabela, alguma coisa assim, tem tempos que eu não vejo notícia dela, né? E aí, então tá, esses dois têm uma química interessante, tem muita compatibilidade, mas... Inclusive, dona Netflix, dessa vez a senhora conseguiu encontrar uns caras até bacanas, né? Tem questões, gente, que não dá, né?
Não é porque o cara não é gente boa que ele é obrigado também a forçar um relacionamento, manter um relacionamento, se começar a perceber que às vezes a pessoa acha que tem muita química, que tem muito entrosamento, que tem muita compatibilidade, do nada a pessoa começa a perceber que infelizmente que não tem, né? Então, na lua de mel, todos, tá, gente? Eu acho que foi a melhor seleção de participantes masculinos das últimas temporadas. É uma temporada que eu tô gostando bastante, mas a partir ali da lua de mel, eu acho que o negócio começou a se dissipar, a esfriar. Acho que não vão ter muitos casais nessa temporada não, mas nem por isso a temporada vai deixar de ser boa, né? Eu tô gostando bastante. Então, Jesse e o Cante, esse rapaz aí, é o meu casal favorito até então, mas não sei, eu comecei a perceber ali que começou a esfriar, né? Ele começou a falar que emocionalmente ele tá de uma forma, mas mentalmente, como é que chama isso, gente? Quando a pessoa tá racionalmente. Mas racionalmente ele já está de outra forma. Então, vamos ver o que acontece com esse casal aí. Tem um outro casal que eu gostei demais da conta, que é o Jean com a Luan. O Jean começou ali, gente, indo para os encontros e todos os encontros ali levando um fora das meninas, porque ele é um pouco fora da caixa, inclusive. Então, assim, as perguntas dele são bem fora da caixa. Inclusive, eu me identifiquei bastante. Foi um cara que conseguiu lá da Alemanha me fazer apaixonar aqui, tá? Porque, não sei, eu me identifiquei muito assim com o jeito dele, jeito de vestir, com o estilo dele, aquela loucura de raciocínio que ele tem, a insegurança também, quando vira e mexe eu também sou bem inseguro. Então, achei o cara incrível, tá? Eu ia falar que se ele fosse gay e morasse por aqui ou qualquer coisa a gente poderia ter uma fé, mas não pode não, sabe por quê? Ele gosta de quem tem dicção perfeita e de quem gosta e quem sabe usar preposição, não é preposição não, o que foi que ele falou lá? Falou um troço lá de português que eu nem lembro mais o que é isso. Acho que não é preposição não, falou um trem lá, eu já não sei nem mais o que é isso. Então, não ia dar muito certo não, né? Mas um cara super bacana. Aí ele encontrou a Luan, que também é uma mulher incrível, assim, acho que os dois combinaram bastante, tem personalidades bem parecidas, mas após o encontro, já nem rolou beijo, ele ficou confuso, eu entendo, eu acho que ele tem TDAH também, tá? Eu entendo aquela confusão dele, acho que é gerado também pela insegurança, tá? E aí a pessoa começa a achar coisas do nada, assim, coisa que não tem nem nada a ver, começa a usar aquilo ali, por causa da insegurança, usar aquilo ali para não dar continuidade nas coisas. Está muito, eu acredito que isso esteja muito relacionado à insegurança. Estão lá, bacaninha na lua de mel os dois. Inclusive eu tô achando que eles estão caminhando até melhor do que a Jessie com... Então eu não sei nem falar o nome da mulher, minha xará é nome que eu escuto aí toda hora, né? Pra me fazer raiva. Aí os dois, eu acho que Jean e Luan estão caminhando até mais do que a Jessie com... A Jessie. É tanto escutar cada hora uma coisa, Jessie, que eu já não tô... Então, os dois estão caminhando. Jean e Luan estão caminhando melhor do que Jessie com o namorado dela lá, tá? Pelo menos na minha opinião. Aí tem um tal de Jubriel, que agora vão começar aí os trisais, né? Jubriel com Wanda, que também teve interesse no... Não, Wanda não teve interesse em ninguém não, foi só no Jubriel mesmo. Mas o Jubriel teve interesse na Wanda e teve interesse na Josie. E a Josie também teve interesse no Conar, que daqui a pouco eu venho falar desses dois um pouco mais, né? Então o Gabriel conheceu primeiro a Wanda. Wanda falou que ela não tem experiência de relacionamento, mas meu filho, quando ela fala que não tem experiência em relacionamento, ela não tá falando que ela é virgem não, porque o cara ficou assim, parecendo que tinha encontrado uma mulher virgem, que não sabia se dava pra continuar o relacionamento, porque ela não tem experiência de relacionamento, fez um pandevous ali que nem precisava daquilo ali, naquele momento, né? E aí ele conheceu a Josie. Como a Josie já falou que é um... A Josie também não teve relacionamento, não teve? Eu, hein? Eu tinha falado que ela é mais rodada, mas ela não falou nada disso não, é coisa da minha cabeça. Maravilhosa a Josie. Ele, a princípio, parecia que ficou até mais interessado na Josie, mas depois ele falou que ele estava mais interessado era na Vandy. Mas guarda essa informação que daqui a pouco eu volto aqui. Vamos falar um pouquinho de Josie com Conar. Conar, gente, passou ali em todas as cabines e ele é muito direto, então ele já foi falando de cara que ele não pretende ter filhos. E aí vem, né, uma pessoa sincera, é um cara muito bacana, assim.
É um dos mais bacanas até dessa temporada e até de todas as temporadas de Casamento às Cegas, e agora eu vou incluir também Meu Namorado Coreano. Então ele saiu falando para todo mundo que ele não pretende ter filho, que ele não quer, nem não pretende não, que ele não quer ter filho. Então as mulheres já foram logo descartando. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá? Que você sabe que eu adoro trabalhar com a sinceridade. Toda regra tem exceção, tá? Tudo que eu falar aqui, toda regra tem exceção, gente. Acho que todo mundo tá careca de saber, se for adulto aí, sabe disso, né? Que na vida toda regra tem exceção. Mas, homem não quer ter filho não, tá? Não é sonho. Quem sonha em ter filho é mulher. Homem não tem esse sonho. A maioria, né? Lógico que tem exceção, mas a maioria não tem esse sonho não. Só faz filho porque gosta de fazer, né? Então, nem quer saber se tá casado, se não tá casado, não tem nem essa preocupação. Só quer fazer porque gosta de fazer filho. Inclusive, outra coisa também, homem também não tem sonho de casar não. Isso é sonho de mulher. Geralmente o homem casa porque na cabecinha, nos miolos fracos deles ali, ó, quando ele está casando, aquele documento ali do cartório é como se fosse um documento que desse plenos poderes sobre as mulheres, tá? Toda regra tem exceção? Toda regra tem exceção, mas a maioria é assim, vai por mim, tá? Então vocês vão ficando mais atentas aí, acorda pra vida. Outra coisa, quando o homem se separa, ele se separa da mulher e dos filhos. Toda regra tem exceção? Tem exceção, mas a maioria se separa da mulher e dos filhos. A gente vê isso aí, né? Depois não quer nem ver os meninos. Se vê, vê com aquele sentimento de obrigação. Vê o menino por obrigação. Não é porque tem o prazer de ir lá buscar o menino para passear, para passar uns dias, não. Faz aquilo por obrigação. Toda regra tem exceção. Tem exceção. Mas a maioria, repara bem pra vocês verem. Então, voltando aqui. Então, Conar virou e falou que ele não quer ter filhos. As mulheres todas já o descartaram de cara. E aí ficou a Josi, que eu, depois analisando, na cabecinha, no miolo fraco dela, eu acho que ela pensa que inclusive outro dia eu tava assistindo, o que é que eu tava assistindo? Tem alguém falando que, tipo assim, que geralmente que as mulheres têm a mania. Eu sei que minhas falas parecem machistas, gente, mas é um conselho pra vocês, tá? Alguém falou que a mulher tem mania de achar que encontra um cara e ele é cafajeste, e aí ela tem mania de achar que vai conseguir mudar. Ela se acha tão alecrim dourado que fala assim, não, ele vai mudar por mim, né? Às vezes, então, alguns, antes do casamento, durante o namoro e tal, não demonstram, né, mesmo, e não fazem isso, mas tem alguns que demonstram que já são violentos, que já são escrotos, e aí, eu não lembro, foi uma mulher que tava falando isso, né? Isso nem é fala minha, não. Alguém virou e falou, e a pouca verdade. Então, tem umas mulheres que se acham assim, alecrim, sabem com quem estão casando, que tem algumas que, infelizmente, não sabem com quem estão casando, mas tem algumas que sabem com quem estão casando, e acham que é porque é um alecrim dourado que o cara vai, que ela é tão maravilhosa que o cara vai depois mudar por ela. E aí depois muda, senta na... Vou nem falar nada aqui não, tá? Então voltando, eu tenho pra mim que Josi pensa na cabecinha dela que ela vai conseguir mudar essa opinião de Conar. A princípio ela virou e falou que não tinha problema, mas aí depois ela foi pensar bem, ela, uma Maria vai com as outras, ela foi pensando, virou pra ele e falou assim, mas eu pensei, minhas amigas vão todas casar e vão ter filho, e aí como é que vai? Eu, amiga, tá, se você quer ter filho, tá tudo certo, agora se você não quer, tá tudo certo, agora, tipo assim, você pensou que você vai querer ter filho porque suas amigas vão ter filhos e aí você não vai saber como conviver com elas? Vai, deixa de ser Maria, vai com as outras. Mas a Josi é eu gostei dela, ela é super bacana, mas isso aí eu acho uma vez. Tô com dinheiro, tá coçando aqui. Mas ela é super bacana assim, mas isso aí foi muito Maria vai com as outras. A princípio ela virou e falou que talvez não tenha importância pra ela, mas depois voltou e falou que pensou bem, que depois quando as amigas começarem a ter filhos, que ela vai querer ter filhos também, tal. Mas continuou lá com o cara. Aí tava a Josi, né, entre Jubriel, que eu acho que esse Jubriel tá só jubridiano todo mundo ali, e aí depois ficou entre Jubriel e Conan. Aí chegou um momento que ela ainda virou pro cara e falou que acha, sem conhecer assim, de cara direito, sem ter visto ele, que achava que ele é um fraco. Ele ficou assim meio decepcionado e ele todo entregue pra ela, já de cara ali, de cara, né? Porque foi a única que sobrou pra ele também, né? O Conar, a gente também não escolhe as pessoas só porque foi a única que aceitou uma opinião da gente, e aí vai ficar falar, agora eu tenho que namorar, porque foi a única que aceitou minha opinião. Tem outras pessoas no mundo também, tá? Então ele tava lá, né? Porque eu acho que ela foi a única que aceitou. Fingiu que aceitou essa ideia que ele tem, esqueci o nome desse trem, essa postura, não, esqueci. De não querer ter filho, né? E aí, então, depois conversando,
O tal do Jubriel virou e falou que estava mais afim de ficar era com a Vandy. Aí quando ele percebeu que a Josi estava mais afim de ficar com o Conan, ele meio que ficou ali, meio que bateu um desespero nele, mas aí já era tarde, né? Josi já virou e falou que ia seguir com o Conan. Aí ele vai lá e fala então que, né, ficou naquela, mas e resolveu ficar com a Josi. Quando se abriram as portas, pediu Josi não, com o Vandy. Quando ele foi, né, fazer o pedido com Josi, com o Vandy, gente, aquilo ali estava perceptível. Acho que de todos que passaram ali, o que ficou bem perceptível de que não ia dar certo, eu senti assim que não senti firmeza naquilo não. Teve beijo, teve um negócio assim. Teve o caso aí do Conar, que eu já vou chegar, que nem teve beijo. O Jean também, que nem teve beijo, mas me passou assim mais emoção, me passou mais credibilidade do que o encontro e o pedido ali de Jubriel, que tá ali só judibriando a Vandy. Então, eu tive mais credibilidade. Nos outros, foi o único dessa temporada que não me passou credibilidade no pedido de casamento ali. Foi de Judibriel com Vandy. Na lua de mel, os dois eu acho que vai ser o primeiro casal que vai pular fora do barco. É Judibriel com Vandy. Para de judibriar os outros, Judibriel. Então, esse casal tem pra mim que isso não vai dar certo, não. O Conar foi então, pediu Josi em noivado, né? Aí foram lá, noivaram, não teve beijo. Eu tenho pra mim, os dois têm uma química interessante. Ele é muito gente boa, ele é engraçado, ele é estranho. Também me identifico bem com ele, assim. Gente, foi pra lua de mel. E pulei o negócio, né? Ia falar do pedido e já tô na lua de mel. Foi pra lua de mel levando 3 máquinas de barbear, aquelas meias que ele usa, né? Antiderrapante. Adoro aquilo também. Quem mais que ele levou? Levou um travesseiro. Identifico, eu tenho problema com o travesseiro, agora também. Que é aquele travesseiro que ele tem ali que espreme, depois incha de novo. Eu tenho um que é o da NASA, né? Mas o meu, inclusive, tenta comprar outro. Tá? Deve ter uns 200 anos aqui. E levou uma outra coisa que eu achei engraçada. Cabide. E negócio pra tirar pelo também, né? Quem vai viajar e leva cabide dentro da mala, gente? O trem. Mas ele é muito gente boa, ele é muito fofo. Não teve beijo. Eu tenho pra mim que ele acha que se ele beijar, ele já engravida, né? Ele deve estar procurando aí uma camisinha de língua, alguma coisa assim, porque não, ele tem um negócio. Mas dizem que os alemães são bastante frios também, né? Cadê o pessoal aí da Alemanha? Então não teve beijo. Aí depois a Josi foi lá e deu um beijo nele. Aí acho que ela pensou que ia destravá-lo, né? Que aí a partir daí ia ter mais beijos. Mas continua a mesma coisa, sem beijo. Mas tipo assim, sei lá, gente, acho que é o jeitinho dele. Você vê que ele tá muito, eu acho que ele tá até mais afim dela do que ela dele, mas ele tem essas questões aí, né? É um jeitinho, até meigo e fofo de ser dele. Gostei demais desse cara também, gente. Achei ele muito gente boa. Mas, então tá aí, eu acho que esse casal ainda pode dar certo. Eu tenho pra mim que Josi tá achando que vai conseguir mudar o pensamento dele, a linha de pensamento dele, de ideologia, de não querer ter filho e tal. Mas eu acho que ela não muda, não. Então isso aí pode ser um problema aí, ó, futuramente. Se não for dentro do programa, acho que pode ser um problemão fora do programa. Próximos, vamos pra mais trisal. Então tem a Yasmin, o Dusty, o Andy. Vamos parar aqui por aqui, porque o Andy vai render com 3. Então vamos dar uma analisada e uma eliminada aqui de umas pessoas, porque senão vira uma zona na minha cabeça que eu não vou conseguir falar. Dusty, outro fofo também, gente. Nossa, já quero mudar para a Alemanha. Eu já queria para a Alemanha mesmo, tá? Desses países aí de Reino Unido. De todos, assim, que eu tenho mais vontade, primeiro é o Reino Unido ali, para Inglaterra, Irlanda, Escócia, depois Alemanha e Itália. Mas eu acho que de todos aí, acho que os homens, os melhorzinhos que estão tendo é na Alemanha mesmo, né? Então ali, ó, o Dusty. Que cara, gente boa, gente. Também achei ele muito gente boa, bonito. Um gato, assim. Ele foi lá, conversou com a tal da Yasmin, que ela é bem perturbada. Me identifico também, me identifiquei com vários pontos da criação dela, né? Também tem uns pontos bem parecidos ali de criação, então me identifiquei com ela. Mas ela já chegou falando que ela tem sempre tem, né? Em casamento às cegas tem uma pra vir dizer que não consegue arrumar namorado porque é muito bonita. Muito bonita, que todo mundo não sei o que lá, e não sei o que acontece. Acho que é a questão de insegurança dela, né? Aí é questão mais de terapia. Muito, assim, bonita, mas ao mesmo tempo estranha. Tem alguma coisa esquisita ali visualmente. Acho que talvez superficial também.
Acho bonita, acho, mas 50% bonita, 50% estranho, superficial, sei lá o que acontece, tá? Aí, tá, conversou com o Dusty, contou toda a história de vida dela, e não sei o que lá. Aí conversou com mais quem também. Aí ela conversou o Andy também, né? Aí Andy já chegou falando que é um macho alfa. Aí ela já, porque eu tenho uma impressão que ela transparece, assim, que ela tem uma necessidade de pai, né? Sabe aqueles relacionamentos meio doentio, que fica assim, a mulher procurando paternidade, né, no relacionamento? Acho que ela tem isso aí. Ele chegou e falou que é um macho alfa, que vai cuidar, que tem 42 anos e tal. Acho que é o mais velho de todos ali, dos participantes. Aí o olhinho dela já meio que brilhou. Ela é gente boa, gente. Gosta. E no decorrer assim, a princípio eu tava com um rancinho dela, nem sei porquê. Deve ser, sempre tem aquele negócio, né, que às vezes o que incomoda no outro é o que a gente tem também, né? É o que a gente tem mais, precisa ser analisado, tratado, tal. Então ela foi e ficou ali, né, encantada com o tal do Dusty. E o Dusty, não, esse é o Andy. Aí o Andy também teve mais duas conexões. Uma com a Camila Lois. Tô brincando, é Célia que a mulher chama, gente. Mas ela aparece muito, principalmente a Miranda Bailey, que era a segunda personagem minha mais favorita de Grey's Anatomy, né? Porque a primeira é a Christina Young. Young ou Young? Já nem lembro. A Christina lá, de Grey's Anatomy. Minha favorita da série. E Miranda Bailey também, gente. Ai, amo de paixão. Minhas duas favoritas de Grey's Anatomy. E aí, então, a tal da série parece uma mistura de Miranda Bailey com Camila Lois. E aí, não, assim, tentou render, né? E ele também teve uma conexão com Nádia, uma outra lá. Que a princípio eu achei que os dois tinham tido até mais química, o Andy com a tal da Nádia lá. Mas depois ele foi se dissipando, indo mais pro lado da Camila Lois lá, e também ali com a Yasmin e tal. O cara, gente, chegou e falou com a Miranda Bailey que ele queria ter um encontro especial com ela, que no outro dia, se ela topava, no outro dia ter um encontro especial com ela. A menina já estava ali toda derretida, né? Todas as três estavam muito querendo esse tal desse Andy, porque é um macho alfa. E aí ficou toda na expectativa. Nisso, minha amiga Yasmin vai lá e resolve terminar com Dust. O cara chegou lá e se declarou pra ela, falou que ela era a mulher ali, a única ali que ele queria, que era pra ela ser a mulher da vida dele, tal. Ela virou e falou, ai, nossa, se eu consigo entrar na tela, gente, era 3 tapas na cara dela nesse momento. Ai, nossa, era pra eu ter sentido outras coisas, eu não senti nada, não tô sentindo nada por você, então quer dizer que não vai dar certo não. E aí terminou com o cara. Eu espero, a pior que é depois ela tá até fofinha contando, na hora, como eu já tava instaurando o ranço aqui pelo tal do Andy, na hora eu pensei assim, coisa boa, espero que você leve um fora do Andy. Achei que o Andy ia dar um fora nela, e ela ia sair, ia ficar sozinha, que depois ainda torcendo. Depois eu espero que você encontre, cancerianos são rancorosos, tem jeito não. Depois você encontre com o Dusty lá fora, veja que ele é bonito, que ele é um cara muito bacana, e leva um fora dele também, tá? Então deu fora lá no Dusty, chegou lá e falou com o tal do Andy, que, né, que ela tava muito afim dele, que não sei o que lá, que não sei o que acontece, e aí a gente que já ia, acho que ele tava até, já ia meio que dar um fora lá na tal da Naja, e na sequência ia dar um fora em Yasmin, ficou balançado com ela. Yasmin é boa, né, marqueteira, ou ela é de tecnologia? Ela tem cara assim de uma mistura de TI com marketing, e boa de conversa. Aí conversou o cara. Nisso, então, o próximo encontro de Andy seria com a Naja. Ele já terminou logo de cara ali com a Naja. E, gente, pegou e mandou. Sempre tem que fazer uma cagada, né? Tá, então, tá. A gente entende, né, gente? As pessoas estão ali, vão conhecer mesmo as pessoas, tem que selecionar, escolher com quem tem mais afinidade, ver com quem a pessoa está mais interessada e tal. Mas sempre tem que fazer uma cagada, né? Tava ainda tudo bem, até então eu tava entendendo aí a postura dele, a questão dele lá. Mas terminou com a Naja, escreveu uma cartinha e mandou pra Miranda Bailey, a Célia. Gente, eu fiquei com raiva pra ela daqui, tá? Falei, mas que palhaçada é essa? Que escrotice, como é que o cara faz uma coisa escrota dessa? Se fosse eu, gente, se fosse a Célia, na hora que eu recebesse esse negócio, eu acho que eu colocava fogo naquele trem todo lá. Saía
tacando fogo pra tudo quanto era lugar, naquele lugar lá, queimava todo mundo, trancava as portas lá. E eu saía, né, que eu não sou doido, brincadeira. Aí a Nádia pegou e levou a tal da carta, entregou pra trás da Célia. Ela ficou virada no giraia quando ela leu aquela palhaçada, mandou as outras ler, acho que ela não tava nem acreditando, mandou uma outra ler lá aquela palhaçada toda. Aí o cara, na cabeça dele, ele não ia ter mais encontro com ela, mas a amiga falou: eu não vou sair daqui com isso aqui entalado na garganta não, tá? Vou aí falar assim. Aí foi, tadinha, não serve de nada, né? Como diz o povo, não já tinha, foi atrás da humilhação, né? Aí foi lá para as cabines, mas entendo, faria o mesmo também, acho. Aí foi lá atrás, lá nas cabines, pediu para conversar com ele aceitou conversar, ainda chegou lá meio que com isso, né? Ele tipo, eu tô fazendo essa caridade aqui, ó. Eu não iria conversar com você, mas já que você pediu para vir conversar comigo, eu vou fazer a caridade, porque eu sou muito educado e não vou, se uma pessoa pedir para conversar comigo, eu não vou falar que não. Aí ela tentou desentalar tudo que estava entalado na garganta dela lá, mas amiga, assim, faria o mesmo, mas eu acho que era melhor você não ter feito, não. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Era melhor não ter feito assim. Pra quê, né? Melhor não ter feito, não. Aí, beleza. Então a Andy vai lá e pede, como é que a menina? Yasmin em casamento. E aí os dois se encontraram, pior que é um dos melhores casais que tem, assim, de química, sabe, é um casalzinho melhorzinho que tá tendo ali, porque os outros já começaram a trincar, né, gente? Começou a surgir alguma coisa esquisita ali. Eu acabei não falando do meu, de Jean com... O que aconteceu com Jean e Luan? Que eu não acho que eu não terminei, eu terminei. Sei que esses dois aí, gente, tem uma aqui, assim, é interessante, acho que eles vão acabar sendo amigos. Eu entendo o tal do Jean, que tem uma questão da insegurança, tem essa questão de pensamento muito acelerado, de pensar demais. Então a gente começa. Não, eu já terminei, já falei. A gente começa a arrumar uns trem tirar trem da cartola lá e para juntar com a insegurança e isso se transformar em uma razão para não dar continuidade nas coisas. Não é só em relacionamento, não, em vários âmbitos da vida aí. Ele tem TDAH, só pode. Agora também fica psiquiatra, neuropsicólogo, sei lá o que, de psicologia, como tô dando diagnóstico pros outros. Quem que tá faltando? Acho que é isso, né, gente? Tá faltando algum casal que eu deixei de falar aqui? Acho que não, né? Se eu deixei, eu volto no... Se eu deixei, porque é um casal muito significante, como que eu tô lembrando desse povo aqui? Se aconteceu, no próximo eu dou continuidade. Então eu vou ficando por aqui. Não pedi pra você se inscrever, o povo já não tá se inscrevendo mesmo, né? Se inscreve aí no canal, gente. Tem gente que eu sei que assiste todos os meus vídeos e não está inscrito no canal. Me ajuda também comentando, hypando, dando like, compartilhando, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos, para não ter que ficar aí procurando. Eu vejo vocês no próximo vídeo. 30 minutinhos, né? Beijos, até lá.